teu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. A lepra desapareceu e o homem ficou curado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs aqui presentes na comunidade de São Vicente de Paulo, meus irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Olha, a enfermidade nunca é algo prazeroso. A enfermidade, infelizmente, sempre nos leva a algum tipo de sofrimento. Seja quando nós estamos acometidos dela, seja quando alguém que nós apreciamos, queremos bem, amamos, passa por esse momento. Em Israel, esse sofrimento era ainda maior, porque a enfermidade não estava simplesmente associado a um problema físico. Ela também estava associado a questões morais, ao pecado. E dentre todas as enfermidades, sem dúvida, o enfermo que mais sofria discriminação era, sem dúvida, o leproso. Era aquele que nós hoje conhecemos como hanseníase. A palavra hanseníase é uma alusão, uma homenagem ao pesquisador que descobriu o tratamento para a doença, Dr. Hansen. Por isso, hanseníase. Mas olha, o leproso em Israel sofria toda sorte de desabores. Toda. Todos os doentes era o que mais era discriminado. Quem conhece a hanseníase, popularmente chamada de lepra, sabe que é uma doença contagiosa. É bem verdade. Mas é uma doença que, no seu estágio mais avançado, ela causa várias úlceras, né, no corpo. E aquelas úlceras vão irrompendo, vão infeccionando, vão causando dores muito grandes. Mas aí existe um elemento. As úlceras do hanseníase, elas acabam por mudar a sua fisionomia. E aí, de fato, a situação ficava degradante para ele. E aí, meus amados irmãos e irmãs, a primeira coisa que o sacerdote declarava, sim, porque era o sacerdote que atestava a doença. Quando alguém começava a surgir uma mancha na pele, logo a família, e tinha por obrigação legal, está prescrito, né, no livro Levítico, que nós ouvimos agora no capítulo 13, apresentar aquela pessoa ao sacerdote. É o sacerdote que ia dar o diagnóstico. Mandava colocar a pessoa sob observação. Se aquelas manchas abranquiçadas, né, amareladas,
começasse a se desenvolver com mais intensidade, então a primeira coisa era expulsá-lo da comunidade, colocá-lo para fora. E vejam, não era simplesmente o medo do contágio, de contagiar, não, era o medo de tornar a comunidade impura. Sim, porque ele era um amaldiçoado por Deus. Então vejam, além do medo do contágio, havia também o medo de se tornar impuro. E vocês sabem que se tornar impuro na sociedade de Israel era perder toda a assistência social e também religiosa, ainda mais o leproso. Por isso que os leprosos ficavam em grupos no deserto. Por quê? Porque quem conhece o a Hanseníase sabe, o leproso sabe que ele precisa fazer curativo, passar as pomadas, tomar os remédios. E aí então, o povo de Israel, ninguém se aproximava de um leproso. Não, ele era, pelo contrário, algo do escárnio da sociedade. E aí, quem é que cuidava deles? Quem cuidava deles eram eles mesmos. E aí viviam em grupo, porque um dava assistência ao outro. É inimaginável um judeu chegar próximo de um leproso, mas Jesus quebra com essa ordem. Imagine o escândalo, o choque que não foi ver Jesus tocar no leproso. Se aproximar era inconcebível, tocar no leproso era algo que chocava as pessoas. E aí, meu irmão e minha irmã, Jesus toca naquele leproso. Olha, o evento é tão marcante, tão significativo, que os outros dois evangelistas sinóticos, Mateus e Lucas, vão tratar também desse mesmo tema. Esse mesmo texto aparece no capítulo 5 de Mateus e no capítulo 8 de Lucas. Mas por que Jesus toca no leproso e o cura? Porque ele assume as nossas dores. Vá lá no capítulo 53 do profeta Isaías, o cântico do servo sofredor. O cântico do servo sofredor, no capítulo 53, vai dizer: ele assume as nossas dores e também os nossos pecados. É isso que Jesus realizou. A misericórdia. Jesus tem compaixão, né? O que é a palavra compaixão? O significado, compaixão. Paixão, todos sabem, dor, né? Aqui tem o significado da dor. Com é sentir com o outro a dor. E Jesus teve compaixão, sentiu a dor dele. E ele veio para isso, para nos curar, para nos purificar, para nos libertar. Ninguém que passa por um sofrimento e que clama ao Senhor, como aquele homem clamou: se queres, tens o poder de curar-me, fica sem obter uma resposta. Não. Jesus tem um coração enebriado do amor de Deus. Mas não é uma simples cura, é um resgate da dignidade daquele homem. Foi o que Jesus realizou, um resgate da dignidade daquele homem. A enfermidade, e mais especificamente a lepra, excluía a pessoa de todas as possibilidades, de todas as oportunidades, do convívio. Aquele homem já não tinha um convívio com as pessoas que ele amava, que passaram a ter medo dele. Estava vivendo no deserto, onde ninguém tinha acesso. E ele tem uma coragem muito grande, ele tem uma vontade, ele tem uma confiança em Jesus. Olha, a graça, o milagre, só nos é fornecido, só nos é agraciado, se houver confiança, se houver fé. Aquele homem não teve medo de ir ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Não foi simplesmente Jesus que foi ao encontro dele. Houve um movimento de aproximação. Um foi ao encontro do outro. E ele pediu a Jesus: cura-me. Cura-me porque eu quero sair dessas tormentas. Cura-me porque eu quero voltar para a minha família. Cura-me porque eu quero realizar o reino de Deus. Cura-me porque eu quero ser testemunha viva de que o amor do Pai age em ti, Jesus. Cura para mostrar a essas pessoas que eu tenho dignidade, que eu sou um ser humano. Cura-me e resgata-me, Senhor. E Jesus então realizou essa obra. Essa é a missão dele.
é resgatar, é curar. Curar aqueles que sofrem, mas também servir de exemplo de cura para aqueles que condenavam aquele homem. Para aqueles que em momento nenhum tiveram misericórdia, caridade, compaixão. Um coração não pode ser insensível ao ponto de matar a pessoa em vida, como estavam fazendo com aquele homem. Não é isso que Jesus quer. O amor tem o poder de curar. E foi o que Jesus realizou na vida dele. O tirou daquela condição, daquela situação de indigência, de indignidade, né? De exclusão. Restabeleceu as suas forças. E aquele homem passou a ser, para Jesus, um outro homem, um discípulo. Alguém que falava do reino de Deus e do Senhor com amor. Porque quem se sente curado, sente essa necessidade de retribuir esse amor. E ele retribuiu. Mas é interessante, não bastava Jesus curar e todos ali testemunharem, não. Tinha que se apresentar ao sacerdote e oferecer o sacrifício de expiação. Era o sacerdote que atestava se aquela pessoa estava curada ou não. E aí então Jesus manda. O homem ficou tão eufórico de ter a sua vida devolvida, de sarar daquele suplício, daquela dor, que ele não conseguiu se conter. Ele dizia a todas as pessoas. E aí Jesus não pôde mais entrar na cidade, por dois fatores. É bem verdade, não era só porque tinham muitos que queriam ser curados, e Jesus, não, porque tinham muitos acamados que não podiam nem se locomover. Jesus ia ao encontro deles na cidade, mas é porque infelizmente aquela cura causou uma ira muito grande nos fariseus. E aí muitos fariseus, os chefes fariseus, proibiram Jesus de entrar na cidade. Não é porque Jesus não queria, porque tinha muita gente, ia causar tumulto, não, ia causar aglomeração, não. É porque infelizmente muitos fariseus, incomodados com aquela atitude de Jesus, o proibiu de entrar na cidade, o proibiu de curar as pessoas. Vejam, meus amados irmãos e irmãs, existem muitos leprosos no nosso meio, que nós excluímos. Não precisa estar com a doença da lepra para nós excluirmos. Existem condições análogas aos leprosos em relação aos idosos, às crianças. Quem é que não se chocou? Quem é que não se chocou com aquela criança lá no Rio de Janeiro, cujo pai e a madrasta deixaram ele um mês num galão de água, né? Acorrentado. Um mês o menino ali. Quem é que não se chocou com aquilo? Um pai que tratou o filho como um leproso, o acorrentou. Hoje tem outro também, de uma criança que foi preso pelos pais numa gaiola. Quantas vezes nós fazemos isso em relação aos enfermos, aos viciados, aos andarilhos? Quem é que não teve muitas vezes uma atitude de repugnância, um morador de rua maltrapilho? Hein? Representava para nós um enfermo, mal vestido, mal cheiroso. Quero distância, pode me contaminar. A nossa sociedade coloca muitos nessa condição de exclusão, nega a dignidade. Aliás, a campanha da fraternidade esse ano vai nos ajudar, como sempre nos ajuda, né? Tem causado algumas polêmicas, eu tenho lido, né? Tem causado algumas polêmicas. Acredito que as pessoas precisam compreender o verdadeiro espírito. Não que quem escreve a campanha, quem prepara os textos, seja incorrigível, não pode, mas a campanha da fraternidade desse ano, uma campanha ecumênica preparada pelo CONIC, ela é muito bonita, trata justamente disso, da dignidade da pessoa, não é? Da importância de atentar para isso. Sim, meu irmão e minha irmã, esse é o nosso papel, nos preocupar, nos sensibilizar, termos essa consciência, como teve Paulo, por exemplo. Paulo teve essa consciência. Qual é o problema aqui na primeira leitura? Melhor, na segunda, né? Na segunda leitura, o problema das carnes imoladas aos ídolos. Havia um problema social ali. Qual o problema social? Ele sabe que Corinto era uma cidade
riquíssima, não é? Grande porto, está lá na Grécia, até hoje existe essa cidade, com vocação comercial, vinha gente de todo mundo fazer negócio em Corinto, uma cidade que na época de Paulo tinha 750 mil habitantes. Ora, Vila Velha não tem 750 mil habitantes, imagina uma cidade com 750 mil habitantes há 2000 anos atrás. Mas desses 750 mil, só 50 mil eram cidadãos. 50 mil eram cidadãos, tinham direitos plenos. Os outros eram todos escravos. E aí o que acontece? Corinto era uma cidade pagã por excelência. Tinham muitos templos aos deuses pagãos. Muitos templos mesmo. E as pessoas de Corinto, a comunidade cristã de Corinto, a grande maioria veio do paganismo. Pessoas que se converteram. Essas pessoas, elas tinham o hábito, nos cultos pagãos, de levar carnes ou animais para serem imolados aos ídolos. Era muito comum. Eles levavam animais para serem imolados aos ídolos. E aí o que acontece? Os sacerdotes dos templos pagãos pegavam aquela carne e vendiam no mercado municipal da época. Mas como eram muitos templos, cada pessoa fazia a sua oferta, a abundância de carne nesses mercados era muito grande. E a carne era um artigo de luxo, nem todo mundo podia comprar. Como havia uma oferta muito grande de carnes sacrificadas aos ídolos nesses mercados, as pessoas mais humildes iam lá e compravam essa carne, preparavam os alimentos e levavam para a ceia do Senhor. Padre, os apóstolos abençoavam esses alimentos? Eles abençoavam esses alimentos também, mas eles só consagravam o pão e o vinho, e depois distribuíam. Mas a ceia eucarística era uma refeição também. Ao final da ceia se fazia a refeição e cada um levava uma coisa. Como os mais humildes começaram a levar essas carnes, porque eles compravam com um preço mais barato, não tinham condições de comprar uma carne que não fosse essa, porque ela era cara. Aí o que acontece? Alguns da comunidade começaram a reclamar: olha, esse povo está trazendo aquelas carnes que eles ofereceram aos ídolos. E as pessoas mais humildes se sentiam mal com isso, né? Com esse juízo, com esse julgamento, com esse preconceito. Paulo não via problema nenhum, porque ele tinha consciência da sua fé. Para ele é mais uma carne. Os ídolos não existem. Mas Paulo, ele é muito sábio, né? Ele é sensível. E aí, a sensibilidade nos faz agir com compaixão. Paulo disse assim: meus irmãos, chamou essas pessoas e disse assim: está vendo como é que essas pessoas que estão condenando vocês são sem consciência? Eu sei que vocês não dão valor a essa carne, como se elas estivessem contaminadas pelos rituais pagãos. Vocês já têm um nível de consciência. Mas esses irmãos que estão falando mal de vocês não têm essa consciência. Então vamos fazer o seguinte: podem se alimentar com nessa carne lá na casa de vocês. Podem comer. Mas para evitar esse escândalo, essas conversas fiadas que existem muitas vezes, não é? No nosso meio, vamos deixar essa carne para lá. Mas Paulo, então o que nós vamos trazer? Traga aquilo que você puder. Não precisa ser carne não, então, de acordo com a sua condição financeira. Traz lá um ensopado com verduras, com legumes. Não se preocupe, traz lá um pão. Passa lá um pão. Uma coisa simples, mas que vocês possam trazer. Não se preocupe com o valor. Mas para não criar atrito com essas pessoas, que não tem esse nível de consciência que vocês têm, de que essas carnes não são carnes contaminadas pelos ídolos, vocês deixem elas, preparem a ceia de vocês em casa, podem comer dessas carnes, que elas não têm poder nenhum. Poder nenhum. Não é? E tragam os alimentos que forem próprios da condição humilde de vocês. Não há problema nenhum. O que vocês trouxerem será partilhado. Traz um milho, traz uma broa, enfim. Mas não se preocupe. Não vamos mais escandalizar essas pessoas, não. Ok? Eles não atingiram ainda a consciência que vocês têm. Ora, está vendo como é que é a sabedoria, a compaixão? E resolveu o problema ali. Resolveu o problema ali. Resolveu o problema ali. E com certeza Paulo deve ter dito àqueles que estavam condenando, falou: olha, vocês não estão tendo caridade com essas pessoas, que elas não têm condições de trazer uma carne como vocês têm condições de trazer. Elas compram uma carne mais barata. Elas compram uma carne mais barata.
Vocês não estão tendo caridade com esses nossos irmãos. Isso não é ser cristão. Paulo com certeza deve ter falado isso. Ele não deixava passar, né? Ele era igual a Jesus. Era um discípulo de Jesus. Tinha compaixão. Mas corrigia as pessoas. Pois bem, meu irmão, minha irmã, Jesus hoje nos dá a oportunidade de também nos corrigir. Nós precisamos vencer, muitas vezes, esse senso comum que temos em relação às pessoas, esse prejuízo. Aquele que está lá no sinal pedindo é vagabundo, não quer trabalhar. Aquela criança lá, olha, está fora da escola, não quer ir para a escola, por isso que prefere ir para a rua. Os pais estão explorando as crianças. Nós temos que vencer esse preconceito. Jesus nos ajuda a compreender. Vejam, o amor à caridade restitui a autoestima às pessoas. Se sentir preocupado, sentir que alguém se preocupa conosco é fundamental. Faz bem a autoestima. Como é bom, né? Saber, poxa, estou tão preocupado com você, como é que está a sua situação? Posso te ajudar? Isso são gestos cristãos, de verdadeiros discípulos de Jesus, meu irmão, minha irmã. Ora, não nos esqueçamos, Jesus nos cura todo dia das nossas mazelas também. Nós somos pecadores, e Ele nos cura dos nossos pecados, nos perdoa. E Ele não tem preconceito em relação a nós. E se quisermos de fato ser bons discípulos de Jesus, sermos imagem viva do Senhor, possamos agir assim, como Jesus agiu. Se faltar compaixão no teu coração, esvazia-se o Espírito do Senhor em tua vida. Quanto mais caridade e misericórdia, mais presença do Cristo será notada na sua história, na sua vida, no seu ser. E olha, quem carrega o Cristo, quem se faz receptor de Jesus, esse, pode ter certeza, é um homem, é uma mulher realizado, porque Cristo faz todas as coisas nele e nela. Sejamos assim, meus amados irmãos, da mesma forma que Jesus se aproximou daquele homem que sofria, que nós também tenhamos o nosso coração aberto para todos aqueles e aquelas que sofrem. E assim, pode ter certeza, nossa recompensa será grande, porque aí viveremos com mais intensidade o grande amor de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.